Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar qual é o melhor fundo imobiliário e qual rende mais. Será que é o VGHF11 ou será que é o VSLH11? E no final do vídeo eu vou contar uma coisa que eu quase não vejo ninguém falar. E se você gosta de conteúdos que vão direto ao ponto, já o convido para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo você receba uma notificação. Então vamos lá, direto ao ponto. Começo falando do fundo imobiliário VSLH11. Sua carteira de investimento está dividida da seguinte forma: temos aqui 83,9% alocados em CRIs, afinal isso aqui é um fundo de papel. Temos aqui 10,2% alocados em cotas de outros fundos imobiliários, em um caixa que peguei aproximadamente 6%. Vamos então ver quantos ativos, o VSLH11 está exposto. Está aí na tela para você que ele possui participação em 37 ativos. São todos esses que eu estou passando aí na tela para você, sendo 35 CRIs e cotas de dois fundos imobiliários, o lote metro quadrado e o XBXO11. Só que como a maioria do portfólio dele está alocado em CRIs, vamos aprofundar aqui, e ver as taxas aí dos CRIs. Vejamos aqui, que o indexador são índices de inflação, sendo a maioria o IPCA, pega aí quase 77%, e essa carteira está rendendo aproximadamente a inflação mais 11,70% ao ano. Então a gente já sabe que esses CRIs são de alto risco, e é isso que a gente vai ver agora. Temos aqui o seguinte, vejamos a divisão por classe, e temos que cerca de 38% dos CRIs aqui do VSLH11 são de subordinação subordinada, ou seja, são CRIs mais arriscados. Começa ali, o menos arriscado é o sênior, depois o segundo menos arriscado é o mezanino e o mais arriscado é o subordinado. Então 38% são bem arriscados. Outra coisa que eu gosto de olhar são as garantias desses CRIs, e vejamos aqui o LTV, e repare que a maioria do portfólio dele possui um LTV superior a 65%, ou seja, quanto maior isso aqui, menos garantias os CRIs possuem. Então realmente o VSLH11, apesar de pagar muito, possui os CRIs bem arriscados e uma carteira bem enxuta, com apenas 37 ativos. E agora vamos falar do fundo imobiliário VGHF11. E sua carteira está dividida da seguinte forma: temos aqui 64% em CRIs, afinal isso aqui também é um fundo de papel. Temos aqui 24,3% alocados em cotas de outros fundos imobiliários, e diferentemente do VSLH11, ele possui mais classes de ativos. Temos aqui, fundos de investimento em direito creditório, temos aqui ações, sim, o VGHF11 possui ações em sua carteira, e temos também sociedade de propósito específico. Então aqui a gente já observa que o VGHF11 possui exposição em mais classes de ativos do que o VSLH11. Outro ponto também são os indexadores, e eu vou focar aqui no CRIs porque afinal é a maioria aqui, do portfólio do fundo. E vejamos aqui praticamente 50% estão expostos ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e temos a outra metade que está exposta ao CDI, que segue bem de perto a taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é um mecanismo aí do Banco Central para tentar controlar a inflação. Então vejamos aqui novamente uma maior diversificação, porque o VSLH11 possui exposição em apenas indexadores de inflação. Então aqui é um ponto super positivo porque temos a inflação e temos também o CDI. Vamos ver aqui, a quantidade de ativos, e eu vou passar rapidamente aí na tela para você, porque o VGHF11 possui participação em 88 ativos. São todos esses CRIs que você está vendo aí na tela. Também são CRIs de alto risco, porque aqui a gente encontra, por exemplo, um CRI que está rendendo o IPCA mais 12%. Então também são CRIs bem arriscados. Mas vamos aqui, porque ele possui também esses ativos aqui, fundos de investimento em direito creditório, temos aqui cotas de outros fundos imobiliários, temos aqui ações e sociedade de propósito específico. Então o VGHF11 também possui mais ativos do que o VSLH11. Então, por enquanto, temos o VGHF11 com a maior diversificação de classes de ativos, com uma maior diversificação de ativos e com uma maior diversificação de indexadores, porque o VSLH11 possui exposição em apenas indexadores ligados à inflação. Já o
o VGHF11, metade é a inflação, né, o IPCA, e a outra metade o CDI. Agora vamos ver quanto que eles pagaram nos últimos 12 meses para a gente ver qual que está rendendo mais. Vou começar com o VSLH11. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 8,99 e no último ano ele entregou um dividend yield de mais de 15%. Para a gente saber se ele está rendendo mais do que o VGHF11, eu vou fazer aqui uma pequena simulação, uma conta de padeiro. Se eu tivesse investido, por exemplo, R$ 1.000 atualmente no VSLH11 e ele fosse render essa rentabilidade. Então, eu vou pegar aqui a minha velha calculadora, vou fazer aquela conta de padeiro. Ou seja, eu vou colocar aqui R$ 1.000 redondo, ó, R$ 1.000 redondo, vou multiplicar por esse percentual aqui, ó, o dividend yield de 15,03%, vou dividir aqui, né, para a gente achar aí o percentual. Temos aí R$ 150,30, isso no ano inteiro. Vou dividir por 12 para a gente achar aí o mensal. Temos aí que ele está rendendo aproximadamente R$ 12,50 por mês a cada R$ 1.000 investido. Vamos então ver o VGHF11, que está rendendo 17,47, isso no último ano, e atualmente está sendo negociado a R$ 8,93. Então vamos lá também, vou pegar a nossa velha calculadora, vou colocar aquela velha conta de padeiro também, R$ 1.000 vezes 17,47, que é o dividend yield dos últimos 12 meses. Vou dividir aqui por 100 para a gente achar aí um percentual. Temos aí, ó, no ano inteiro ele teria rendido R$ 174,70. Vou pegar isso aqui, vou dividir por 12 para a gente achar aí o mensal. Temos aí, ó, que ele estaria rendendo aproximadamente R$ 14,50 por mês a cada R$ 1.000 investido. Então vamos ver aqui, ó, vamos fazer aquela velha comparação. Vou colocar aqui um do lado da outra. Temos aqui, ó, R$ 12,50 o VSLH11 e R$ 14,50 o VGHF11. Ou seja, a cada R$ 1.000 o VGHF11 paga aproximadamente R$ 2,00 a mais. Então, dos dois fundos imobiliários, o VGHF11 se mostrou ser o melhor fundo e o que paga mais. Só que eu tenho uma consideração a fazer. Na minha opinião, ambos os fundos imobiliários cobram taxas de performance bem caras. Vou começar mostrando a taxa de performance do VSLH11. Eu estou pegando aqui o do mês de outubro de 2022, porque o fundo ainda não soltou o de novembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 centavos e vou multiplicar por essa quantidade de cotas para a gente ver quanto o fundo distribuiu aí no total. Vejamos, ó, 29.864.091. Eles distribuíram nesse mês pouco mais de 3 milhões de reais em forma de dividendos. Então veja, aproximadamente 3 milhões e meio ele distribuiu aí para os cotistas. Só que olha só a taxa de performance. Eu vou pegar aqui, ó, o informe mensal também do mês de outubro, ó, de outubro de 2022, para ficar aí tudo alinhado, né? Tô pegando aqui, ó, o do VSLH11, tá aqui, ó, VSLH11. Vamos lá na parte de passivos. E olha só para você ver que coisa estranha. Eles pegaram aí, ó, de taxa de performance mais de 2 milhões de reais. Então veja, os cotistas ficaram, ó, todos os cotistas com 3 milhões e meio e ficou para o fundo 2 milhões de taxa de performance. Na minha opinião, uma taxa dessa chega a ser até abusiva, né? Como é que pode uma coisa dessa? Mas enfim, o fundo possui aí vários cotistas e eu não estou aqui para ficar falando se deve ou não deve investir. Cada um sabe de si, mas na minha opinião essa taxa aqui é bem elevada. Vamos então ver a taxa do VGHF11. Eu vou pegar aqui a mesma coisa, o de outubro, porque ainda não soltou o de dezembro. Vou pegar aqui, ó, olha só, uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Isso aqui tá bem tranquilo, né? Tanto a taxa de administração e de gestão do VGHF11 e do VSLH11, na minha visão, estão tranquilos. O que me incomoda é isso aqui, ó, essa taxa de performance. Vou então aqui entrar novamente, ó, isso aqui, o informe mensal do fundo imobiliário, ó, o Valora, ou seja, o VGHF11, também do mês de outubro de 2022, para ficar aí tudo alinhado. Vamos lá na parte de passivo e olha só para você ver que coisa estranha também, ó. Distribuíram 6 milhões e meio em forma de dividendos e pegaram aí de taxa de performance mais de 1 milhão de reais. E juntando esses três aqui, ó, o fundo pegou de taxa tanto de administração, gestão e também de performance aproximadamente 20%. Na minha opinião, essa taxa aí é elevada. Mas o do VSLH11 foi pior, né? Você viu, pegaram mais de 2 milhões de reais, isso em um mês, e só de taxa de performance. Mas enfim,
Eu sei que você deve ter clicado aqui nesse vídeo para você ver qual fundo imobiliário rende mais, né? Só que eu gosto de ser transparente com as pessoas. Eu mostro os pontos positivos, mas eu também gosto de te mostrar os pontos negativos, que aí você fica ciente se vai ou não vai entrar no fundo imobiliário. Eu não posso fazer recomendação de investimento, então você escolhe, né, se vai ou não vai entrar no fundo imobiliário. O meu papel aqui é te mostrar os dados mais importantes, seja os pontos bons, seja também os pontos ruins. E se você gosta de canal assim, já o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.